Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional, direto de São Paulo, palco do jogo entre Palmeiras e Internacional, que jogam hoje à noite na Arena Barueri por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Rodada que, é verdade, vale muito mais para o Verdão do que para o Colorado, que precisa dos seus pontos para garantir apenas permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Neste vídeo eu falo tudo sobre o confronto e também sobre um clima quente nas eleições do Internacional após manifestações de Alessandro Barcelos e Roberto Melo em alguns podcasts por aí. Eu te conto tudo isso se tu ficar comigo depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, e nesse vídeo eu quero falar muito sobre o confronto de logo mais, a partir das 9 da noite. A bola rola aqui a cerca de 30 quilômetros de onde eu estou agora, na Arena Barueri, por conta de um show que vai rolar no Allianz Parque. O jogo não é aqui na capital. Palmeiras que comprou uma parte da administração da Arena Barueri, então tem mandado alguns jogos lá. Inclusive o último, que jogou como mandante, vitória por 1-0 contra o Atlético Paranaense. Palmeiras vem de uma derrota de 3-0 contra a equipe do Flamengo, mas o Palmeiras hoje pode terminar a rodada na liderança da competição, ou pelo menos dormir na liderança. Claro que amanhã tem o jogo do Grêmio contra o Corinthians, tem o jogo do Botafogo contra o Red Bull Bragantino. O campeonato está muito embolado lá na parte da frente. O Inter tem outro objetivo, o Inter tem que fazer só mais 2 pontos, talvez 1 ponto para garantir permanência na Série A do próximo Brasileirão. E cá entre nós, a tendência é que garanta. Restam 5 jogos, 2 no Beira-Rio contra Bragantino e Botafogo, 3 fora de casa, Palmeiras, Cuiabá e também o Corinthians, tá bom? Quero falar muito sobre o jogo e, como eu disse, também sobre as eleições. Afinal, o clima está esquentando, entre os candidatos que estão se manifestando aí em algumas entrevistas, tá bom? Antes, eu quero dizer que esse vídeo tem a força da Mais Ágil, que antecipa o saldo do FGTS em menos de 24 horas. Então, tá precisando de dinheiro rápido? A Mais Ágil pode te ajudar. Chama eles no link que está na descrição do vídeo. Estão trabalhando neste sábado ou no WhatsApp que eu estou colocando aqui na tela. Só falar assim: Colares, que eu posso, com a Mais Ágil, antecipar meu FGTS e colocar dinheiro na conta. Então só chamar eles, que o link está na descrição do vídeo. Você consegue, sem burocracia nenhuma, sem seguro de vida, fila de banco, colocar o dinheiro rápido aí para fazer qualquer investimento que você esteja planejando, seja um carro, uma viagem, um apartamento, enfim, aí você que manda, o dinheiro é teu, tá bom? E você coloca na conta com a força da Mais Ágil, tá bom? Falando um pouquinho sobre o jogo, gente, o Inter chegou ontem à noite aqui a São Paulo, o Inter está hospedado aqui próximo de Guarulhos, onde fica a concentração do Internacional. E uma baixa, o Gabriel Mercado não está aqui, O Gabriel Mercado passou por um quadro de gripe e febre e foi cortado da delegação. Então é mais um desfalque para o Internacional, que não vai conseguir repetir o time que escalou contra a Fluminense e contra o Cruzeiro. Na lateral esquerda, então, deve jogar Dalbert. A ideia era colocar o Nico Hernandes como lateral esquerdo e a dupla de zaga Mercado e Vitão. Sem Mercado, Nico Hernandes vai para a zaga, jogando do lado esquerdo, e o Dalbert deve ser mantido como lateral esquerdo nesta partida. No mais, o time é aquele que vem jogando. Um desfalque que nós teremos é Bruno Henrique, que levou o 3º cartão amarelo e não fica à disposição hoje à noite. Então, o time do Inter para encarar o Palmeiras tem o Sérgio Rocher no gol, Bustos, Vitão, Nico Hernandes e Dalbert. No meio campo, Johnny Arangues, que era dúvida, saiu no intervalo do jogo contra a equipe do Fluminense, com uma fadiga muscular, e agora volta a estar à disposição do técnico argentino Eduardo Cudê. Do meio para frente, então, Maurício Wanderson, Alan Patrick e o Ener Valencia. Pelo menos é a tendência de escalação do Colorado para o jogo de logo mais. O Inter, que é 12º colocado do Campeonato Brasileiro, foi ultrapassado pelo Cuiabá. Não vou fazer os cálculos aqui, tá? Afinal, tem muita gente com o jogo atrasado. Na data FIFA, as coisas vão ser postas aí da melhor maneira e a gente vai ver como é que o Inter vai sair, O fato é, a distância hoje para a zona do rebaixamento está em 6 pontos, pode diminuir para 3, dependendo do resultado do jogo do Cruzeiro e do Vasco da Gama, tá? Então a gente fica de olho aí nesses resultados, apesar que quem está por aproveitamento na zona de rebaixamento é o Bahia, que já tem 33 jogos e os mesmos 37 pontos de Vasco e Cruzeiro. Então é uma situação para a gente ficar de olho aí na sequência do campeonato. O adversário é o Palmeiras, tá? Que não vai ter o Gustavo Gomes,
que foi expulso na partida contra o Flamengo e é o grande desfalque aí do técnico Abel Ferreira para o jogo de hoje. No lugar dele deve entrar o Marcos Rocha, tá? Na verdade é uma tendência de mudança de escalação, um Palmeiras com 3 zagueiros. Então vou trazer aqui o provável time para vocês. O Everton no gol, Marcos Rocha jogando como zagueiro, ou existe a possibilidade do Naves aparecer por aqui, tá? Luan e Murilo, Richard Rios e Zé Rafael, Piquerez e Mike, os 2 alas, Piquerez pelo lado esquerdo, Mike pelo lado direito, Rafael Veiga e lá na frente o ataque do Breno Lopes com o Hendrick, né, que é a grande joia aí da base da equipe do Palmeiras. Então, jogo bom, né? Na Arena Barueri, vale o teu pitaco na KTO, KTO.com, te registra para dar aquela brincada, KTO sempre, ó, comigo nas viagens, apoiando, né, essa cobertura fora de Porto Alegre, do Internacional, do Voz do Gigante, do Canal do Colar. Então, ó, se tu gosta do nosso trabalho, te cadastra na KTO, usa o código COLAR para garantir 20% de free bet no teu primeiro depósito, tá bom? Essa é a dica para você. Eu tô apostando hoje, gente, sinceramente, numa vitória do Palmeiras. Acho que o Inter não vai conseguir um resultado positivo aqui, muito pela desmobilização, né, do ambiente. Mas o time do Inter tá completo, quem sabe, né, o Inter arranca um pontinho aqui, mesmo que uma parcela da torcida colorada não queira este resultado, tá bom? Quero dizer também, gente, que a Gigante Veículos está de portas abertas te esperando, tá? Referência em venda de carros, novos, seminovos, seu usado na troca, a certeza do melhor negócio. Então vai trocar de carros com a Gigante Veículos, é o melhor caminho, link na descrição aqui do vídeo. Para a gente fechar nossa resenha aqui, eu quero falar sobre a possibilidade, gente, de reforços chegando, mas também a possibilidade desses reforços acontecerem na diretoria. Eu quero trazer aqui 2 pontos, tá? Uma sobre o candidato Alessandro Barcelos e uma sobre o candidato Roberto Melo. Vou começar com a chapa de número 1, tá? Vou por ordem, não estou fazendo campanha para ninguém. Vou começar com o Alessandro Barcelos, que foi entrevistado do Flow Esporte Clube, podcast famosíssimo, né, aqui do Brasil. E ele falou quase 2 horas sobre muitas coisas, mas eu quero trazer aqui uma alfinetada que ele deu no candidato Roberto Melo. Em dado momento da entrevista, ele foi perguntado sobre jogadores que não deram certo. Foi citado o Jean Dias e o Mikael, né, jogadores que um ainda está no grupo, o Jean Dias veio do Caxias, tem contrato encerrando no final do ano e não vai permanecer, e outro Mikael, atacante que veio do Salernitana da Itália, está hoje, nem sei onde é que anda o Mikael, mas de qualquer forma, né, jogador que não jogou no Internacional, apenas um jogo, aquela decisão contra o Melgar, esteve 12 minutos em campo. O Mikael, gente, ele é uma contratação usada de parâmetro para criticar a gestão Barcelos. E ele saiu em defesa, tá? Disse que, diferente do que acontecia em outras épocas no Internacional, jogadores que não dão certo têm uma média de 5 meses permanecendo no Internacional. Há uma meia-culpa da direção do Internacional que fala assim, bom, erramos na contratação, então vamos liberar o jogador e não onerar demais o caixa do clube. Então ele citou, eu assumi meu erro no Mikael, entendi que ele não ia jogar no Internacional, não ia vingar, e liberei para que ele jogasse em outro clube, né, do futebol brasileiro ou mundial e não ficasse aqui só mamando nas tetas do Internacional. Então o Jean Dias a mesma coisa, diz que o contrato é curto, o salário é baixo, ele chegando, né, ao final do ano vai ter o seu contrato reavaliado e muito dificilmente vai ficar. Citou outros exemplos, né, dentro do Internacional, jogadores como David, por exemplo, outros atletas que vieram com uma grande expectativa e acabaram não vingando. Então ele disse que pelo menos essa gestão fez meia-culpa, diferente de outras, e aí citou o caso do Natanael, lateral esquerdo, que veio, né, do Ludogorets da Bulgária e assinou um contrato de 5 anos com o Internacional, na casa dos R$500 mil por mês, e cumpriu todo o contrato até o último dia, porque não quis ser repassado para outra equipe, porque perderia dinheiro, e a partir daí, né, acabou fazendo o caixa do clube sofrer bastante. Então, uma primeira alfinetada do presidente Alessandro Barcelos no candidato Roberto Melo. Chegou a dizer que se o Inter seguisse a toada, né, de 2017 e 2019, na gestão Marcelo Medeiros, que tinha o Roberto Melo como vice de futebol, a dívida do Inter, que hoje é de 400, 500 milhões, estaria próximo do 1 bilhão, né, 900 milhões, 1 bilhão, é o que ele tem como levantamento técnico lá das finanças do clube. Disse também, né, que se eleito é um novo momento do Inter para investir, e disse que até por isso há um interesse, né, do Roberto Melo de ser presidente, já que na última eleição ele não concorreu ao cargo. Quem foi o candidato do Movimento Intergrande foi o Guinter Spode, que acabou nem indo para o pátio. A eleição ficou entre o Barcelos e o José Aquino Flores de Camargo.
Já o Roberto Melo tem dado algumas manifestações, tá? E eu quero citar uma aqui que ele deu para o Nando Gross, podcast Opinando, muito bom conteúdo inclusive, onde ele deixa em aberto a possibilidade da contratação do Alexandre Matos, executivo hoje no Atlético Paranaense. Ele vem batendo muito na tecla que o Inter não pode, né, sendo tão grande, ficar muito tempo sem um diretor executivo. Então é uma ideia, né, do Melo de reforçar a diretoria, tendo um nome forte, né, um cara com um grande know-how em contatos para comandar o departamento de futebol, seja em contratações, em gestão. Então o Roberto Melo planeja, né, uma investida no Alexandre Matos e também, né, no D'Alessandro, hoje é gerente do Cruzeiro, e no Abel Braga, coordenador do Vasco da Gama, que hoje está de licença do clube por conta de uma cirurgia. Então, um pouco dos bastidores, tá? O Melo fazendo investidas, buscando, né, reforços para a sua diretoria, seu departamento de futebol, e o Barcelos dando, né, explicações do porquê, né, merece uma continuidade dentro do clube e não uma troca, né, volta ao que era feito antes. Enfim, tem muita água para rolar por debaixo da ponte, lembrando, dia 9 de dezembro a eleição com o associado do Internacional, que vai definir o novo presidente e o conselho de gestão para o próximo triênio. Beleza, turma? Aquele abraço e a gente se vê. Espero vocês a partir das 7 da noite na nossa maratona mais 45 dentro do Vozes do Gigante. Aquele abraço. Fui!